Olá, bom dia a todos. Eu sou o Luiz Gonçalves, eu sou engenheiro de aplicação na SK. Costumeiramente vocês já devem ter assistido alguns webinars, alguns seminários que nós fizemos pela internet. E hoje nós vamos falar de um tema muito interessante e que inclusive até é um tema que chama a atenção de todos, que é com relação à gestão de documentos. Hoje isso para nós é um desafio, para vocês hoje da indústria isso é um desafio e nós da SK sabemos que isso é um desafio para vocês e sabemos como resolver esse desafio, ou melhor, fazer com que ele seja mais simples e mais fácil para a engenharia ou para qualquer departamento da fábrica. Então, olhando esse cenário aqui, eu queria iniciar falando com vocês aqui de 3 números. 95, 62 e de 2 a 4. Bom, eu posso dizer para vocês que esses números eles têm uma correlação muito forte e eu quero mostrar para vocês o porquê disso. Primeiro, 95% dos projetistas eles têm a tarefa, ou melhor, eles precisam inovar. Então, todo dia eles têm um desafio, todo dia eles têm um novo desafio que é inovar. Sempre projetar coisas novas, sempre criar coisas novas. Só que 62% do tempo que o projetista tem é perdido com ajustes. É criando lá uma tabela de revisão no Excel, é criando, por exemplo, um PDF, salvando um arquivo como, é fazendo tudo aquilo que nós chamamos de tarefas que são tarefas burocráticas. E se nós pegarmos esse tempo de projeto, que é esse 62%, e convertermos para dias, isso basicamente do meu projeto, ele chega a ter de 2 a 4 dias que são com tarefas burocráticas ou com burocracias. Mas vamos entender então o que são essas tarefas burocráticas. Primeiro, uma das tarefas que o projetista ou o engenheiro tem no seu dia a dia é garantir a segurança dos dados, ou melhor, a consistência nas informações. Além de ele ter que se preocupar com o seu concorrente, que pode muitas vezes ter a cópia desse arquivo, né, por uma má intenção de algum colaborador e etc., me preocupar com que todos os dados da engenharia estejam seguros dentro do cofre. Basicamente, eu preciso garantir com que a produção, compras, PCP, departamento de fábrica, departamento de indústria, eles recebam sempre o arquivo com uma consistência, ou melhor, a versão correta, com a revisão correta. Então, isso eu preciso garantir a segurança dos meus dados. Depois, outra tarefa burocrática que nós temos é com relação à colaboração e à comunicação entre os departamentos da empresa. Então imaginem, como eu falei para vocês, não é só a engenharia que trabalha com o projeto, não é só a engenharia que precisa ver um documento SolidWorks, um documento de projeto. Obviamente que outros departamentos também precisam ver isso. E aí nós temos muitas vezes um problema que é comum, por exemplo, o projetista ele tem acesso a um arquivo e que obviamente ele não consegue informar isso para compras. E aí compras precisa ver esse arquivo e não consegue saber onde ele está. E aí depois, pessoal, algo muito interessante é uma tarefa burocrática que eu preciso procurar os meus arquivos dentro do servidor. O que eu quero dizer com isso? Imaginem que eu preciso de um parafuso M10 com um comprimento 20, por exemplo. Eu tento procurar ele, eu não sei onde ele está, mas eu poderia procurar isso com muita facilidade fazendo umas pesquisas que se chamam pesquisas indexadas, né? Que é colocando as propriedades do arquivo e ele buscando para nós. Essas são algumas tarefas burocráticas que hoje em dia a gente tem que fazer de forma manual. E aí, além disso, olhem só, eu tenho uma que é principal que se chama o fluxo de trabalho, que basicamente são aquelas regras da engenharia. Quando eu não tenho isso muito bem regrado, ou melhor, eu não tenho essas condições de engenharia muito bem criadas dentro da minha empresa, começam a aparecer vários problemas para mim. Versões incorretas, lotes errados, eu não consigo informar em assistência técnica. Um ponto muito importante com relação à auditoria, é comum as empresas falarem para nós, bom, o auditor ele sempre vai no desenho que está errado, eu não consigo muitas vezes reutilizar meus dados, eu não consigo conversar com compras, e aí por final de tudo isso, eu acabo atrasando a entrega do meu projeto. Então parem para pensar nesse cenário, né? Nós temos todo esse cenário, problemas com tarefas burocráticas, que é garantir a segurança dos dados, informar os outros colaboradores, achar os meus arquivos na rede, ter esse fluxo de trabalho. E aí, obviamente que a gente sabe que nós precisamos de uma ferramenta de PDM. E aí, bom, nós trabalhamos lá com a nossa ferramenta de PDM dentro da engenharia, ou melhor, nós temos a necessidade de uma ferramenta de PDM dentro da engenharia. Nós criamos essa necessidade e vamos conversar com uma pessoa do TI, que é a pessoa que procura para nós os sistemas, ou até mesmo nós vamos atrás de sistemas aí. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para um gráfico aqui que a gente pode fazer, olhando, um gráfico bem simples, olhando no eixo X, facilidade de uso e facilidade de implantação, e olhando no eixo Y, as funcionalidades de um PDM, ou de uma ferramenta de gerenciamento. Vamos pensar o seguinte, nós vamos procurar no mercado alguns players aqui, e a gente pode encontrar dois, né, que possuem muitas funcionalidades ou muitos recursos,
para dentro de uma ferramenta de gerenciamento, mas que tem uma dificuldade grande de uso e uma dificuldade de implantação. Ok, eu posso procurar outros players aqui no mercado. E aí eu acabo barrando por eles serem fáceis de usar, talvez um pouco mais simples de utilizar, mas com muito poucas funcionalidades. E hoje eu quero apresentar para vocês uma ferramenta fantástica, uma ferramenta inclusa no SolidWorks, que se chama PDM Standard. É uma ferramenta que possui muitos recursos para dentro da engenharia, muitas funcionalidades, ele é muito simples de ser utilizado e que, obviamente, com um passo, eu atualizo para o PDM Professional, ou melhor, para a versão mais completa do PDM Standard. E aí, pessoal, nós vamos entrar aqui num detalhe muito interessante, que é o que vocês vão gostar dessa ferramenta do PDM Standard. Primeiro, eu faço todo o controle dos dados do projeto, seja ele um controle de versão e revisão, seja ele o controle de um PDF, seja ele o controle de uma lista de materiais que vai para o meu ERP. E aí depois, a utilização e a manutenção dele é muito simples. Vocês vão ver que com uma ferramenta eu consigo gerenciar esses meus fluxos de trabalho, eu consigo gerenciar todas as minhas etapas de projeto. E o melhor de tudo, como eu já comentei com vocês, ele está incluso no SolidWorks Professional e no SolidWorks Premium. Então é uma ferramenta muito interessante, que ajuda vocês em reduzir os custos da engenharia e que obviamente vai trazer muita produtividade para a engenharia. Bom, então agora que nós já vimos os problemas que nós podemos ter sem uma ferramenta de gerenciamento, o que essa ferramenta de gerenciamento pode fazer, e agora nós vamos ver para quais pessoas que essa ferramenta vai auxiliar. Então aqui nós podemos trabalhar com 3 departamentos da empresa, ou melhor, 3 usuários que na prática vão trabalhar diretamente com essa ferramenta. Primeiro com relação a processos, então eu posso ter um departamento de processos que pode visualizar um PDF, pode gerenciar uma planilha do Excel, pode ter uma lista de materiais automatizada. Depois com relação à engenharia, então falando diretamente do projetista, onde o projetista controlar as revisões de seus arquivos, vai controlar as versões dos seus arquivos. E depois aqui por último com relação a como nós estruturamos um fluxo de trabalho dentro da ferramenta do PDM. Então aqui vamos iniciar falando de processos ou PCP ou vendas, ou seja, qualquer pessoa que precise acessar o cofre de informações, acessar as informações de engenharia, acessando essas informações aí, eles precisam também gerenciar elas, né? Por exemplo, ver um PDF, ver uma lista de materiais ou fazer uma pesquisa. Então vamos para a interface aqui do PDM. Nesse primeiro momento, eu não vou chamar de interface do PDM, eu vou chamar de Windows Explorer. Observe então que para as pessoas que vão utilizar o cofre, elas não vão precisar utilizar uma tela como uma tela do ERP ou do SolidWorks, por exemplo. Eu posso usar o próprio Windows Explorer. Então aqui eu começo falando com o Adriano, que é uma pessoa que precisa acessar, por exemplo, dentro do cofre, documentos em PDF. Então observem aqui que eu tenho, antes de abrir ele, eu tenho um cartão de dados desse meu arquivo, certo? Então esse cartão de dados me mostra informações de código, qual é o título, o assunto, palavras-chave. Isso é interessante porque eu estou gerenciando um arquivo que não é um arquivo SolidWorks. Então observem aqui que eu posso abrir esse arquivo, visualizar aqui o conteúdo desse arquivo. Eu também posso trabalhar com arquivo em PDF. Observem que para um arquivo em PDF, olhem só que interessante, eu tenho aqui um visualizador, certo? Um visualizador dessa minha ferramenta, onde eu consigo fazer a visualização do modelo e também enxergar aqui o cartão de dados. Mas vamos pensar o seguinte, eu vou sair agora do login do Adriano e aí nós vamos entrar, por exemplo, com o login de outra pessoa aqui, usando ainda o Windows Explorer, que é o Luiz Gonçalves, que nesse caso aqui é o nosso projetista. Então o Luiz ele pode ter acesso aos projetos, por exemplo, eu vou ter uma pasta de revisão aqui, né? A gente pode observar primeiramente o arquivo na versão atual dele. Eu posso observar um cartão de dados também para arquivos, então observem aqui que eu tenho todas as informações desse meu arquivo com código, descrição, um código que é do RP, qual foi o projetista que desenhou, o material. Então, itens que são referentes ao SolidWorks, eu consigo visualizar ele aqui sem mesmo abrir esse modelo aqui que nós temos. E observem que eu também consigo captar o histórico desse meu modelo, visualizando aqui, por exemplo, a primeira versão, a versão criada pelo Adriano, né, a versão 1 aqui. Então, observem que ele vai abrir para nós, dentro do eDrawings, que é a nossa ferramenta de visualização, onde eu consigo ter uma ideia aqui desse meu projeto e saber, obviamente, as versões do modelo. Eu quero ver a última versão, por exemplo, aqui dele. E aqui a gente já tem uma ideia de como as nossas versões podem ser controladas com a ferramenta do PD. Então aqui, além disso, além de poder visualizar isso, eu posso trabalhar, por exemplo, olhem só que interessante, se nós formos observar uma montagem aqui, eu posso facilmente selecionar essa minha geometria, onde nós temos aqui uma montagem, onde eu tenho uma lista de materiais, observem que essa lista de materiais é a mesma que nós temos no SolidWorks, e eu posso exportar ela aqui com o nível de CSV, que é basicamente o que o meu RP pode ler. Observem que interessante, eu já consigo exportar essa lista de materiais aqui. Também eu posso
observar o que arquivos contém dentro dessa minha peça e saber quais as pastas que eles estão. E também saber aqui o meu local de uso, onde eu estou usando essa minha montagem, onde eu estou usando determinada peça aqui do nosso modelo ou da nossa geometria de montagem. Então, isso é muito interessante porque qualquer pessoa que precisa acessar a ferramenta do PDM ou qualquer pessoa que precisa acessar a área gerenciada. Então, com relação aqui a processos ou a PCP ou até mesmo o departamento de vendas que precisa acessar o cofre, primeiro, é uma interface muito simples, essa interface do PDM Standard. Eu não preciso utilizar um SolidWorks, eu não preciso utilizar uma tela do ERP. Eu simplesmente visualizo meus arquivos direto na minha ferramenta do Windows Explorer. E além dessa facilidade de uso, obviamente que eu tenho uma maior consistência nas informações e consistência nos meus dados de projeto. Então, até o momento, nós vimos como o PDM Standard pode ser interessante para as pessoas que não utilizam o SolidWorks. Mas agora nós vamos ver como as pessoas que trabalham dentro da engenharia ou dentro do departamento de projetos, como essa ferramenta ela vai ajudar eles a fazer esse gerenciamento, controle de versões e revisões e também trabalhar de forma mais consistente. Observe então, voltando para a nossa ferramenta do Windows Explorer, né? Nós estávamos logados com o Luiz, visualizando essa montagem aqui. E agora nós vamos abrir ela no SolidWorks. E observem uma lógica muito interessante como o PDM Standard trabalha, é com relação ao check-in e check-out da geometria. Então observem que nós vamos fazer uma alteração nessa face, simplesmente se eu selecionar aqui e clicar para fazer a alteração, ele vai nos mostrar que o arquivo ele não está para mim o nível de edição do arquivo. E aí nós podemos trabalhar com uma lógica de check-in e check-out, onde basicamente nós vamos tirar essa peça do cofre, trabalhar com ela temporariamente e depois nós vamos devolver fazendo um check-in para dentro do cofre e obviamente mantendo a consistência das informações. Então notem que interessante aqui, o Luiz agora ele vai fazer a alteração, colocar 40 milímetros aqui. Obviamente nós vamos olhar aqui o desenho dessa peça, observem que ele já é atualizado, nós vamos voltar aqui para a montagem, eu também posso observar o desenho da montagem também que ele é atualizado, e notem que a mesma interface que nós temos do PDM Standard via Windows Explorer, nós vamos ter aqui dentro do SolidWorks também, onde eu posso visualizar quem está com a peça em checkout e que estado ela está, se está aprovado, está em edição, e obviamente que depois de feita a alteração eu vou devolver aqui dando um check-in e vou colocar um comentário aqui dizendo o porquê que eu fiz essa alteração. Então a alteração dos furos internos, 40 milímetros, e aí vamos dar um OK aqui no modelo, certo? Então depois disso eu posso também visualizar aqui, observem que interessante, que eu posso obter a qualquer momento as versões antigas, por exemplo, a versão número 1 desse modelo, dessa montagem, tanto do detalhamento, quanto o detalhamento da peça, quanto da montagem final. E agora nesse caso aqui eu vou obter a versão mais recente, que é essa versão que nós estamos trabalhando aqui nesse exato momento. Então notem que o gerenciamento dos documentos, o gerenciamento dos dados aqui é muito mais consistente com essa ferramenta do PDM Standard dentro da engenharia. E a partir disso, olhem só que interessante, ao invés de eu simplesmente salvar com um novo nome, e aí eu posso ter o problema de reescrever isso sobre um arquivo novo, eu posso simplesmente dizer o seguinte, ó, nós vamos submeter isso para aprovação. Eu vou colocar um comentário, então, submetendo para aprovação, e aí observem que o estado dos arquivos ele já é trocado aqui, e obviamente eu tenho um incremento no número da versão aqui do modelo em função do que nós acabamos de fazer no PDM Standard. Então agora eu vou fechar o SolidWorks, não vou mais trabalhar com essa geometria. Eu estou aqui no Windows Explorer, eu vou entrar no login aqui do Adriano agora, por exemplo, então vamos fazer o logoff do Luiz Gonçalves, vamos entrar aqui com o Adriano, por exemplo, e observem que interessante, eu posso usar a ferramenta de pesquisa para ela me mostrar no fluxo de trabalho o que está aguardando a aprovação aqui. Observem que ele já vai mostrar os arquivos que estão aguardando a nossa aprovação. Então agora eu simplesmente digo o seguinte, que eu quero é esse arquivo aqui do Luiz, obviamente eu posso observar o histórico dele e altero o estado para encaminhado para aprovação e eu digo que o documento está aprovado. Então vamos colocar um OK aqui e aí eu tenho toda a consistência nos dados e todas as informações da engenharia correta. Então, como vocês puderam observar com relação à engenharia e com relação ao departamento de projetos, eu consigo ter consistência nos dados, controlar minha versão e revisão do meu modelo e, obviamente, reutilizar muito melhor meus projetos em função dessa ferramenta do PDM Standard. Bom, então até o momento nós vimos como uma ferramenta de gerenciamento, ela pode ajudar em diferentes departamentos da empresa, com controle de versões e revisões, gerenciamento de documentos do SolidWorks. Mas, como vocês viram, eu tinha muitos fluxos de aprovação, eu tinha login de usuário que poderia alterar o arquivo, poderia somente visualizar. E aí, de onde que vem isso?
Basicamente é uma estrutura de fluxo de trabalho. E essa estrutura de fluxo de trabalho ela pode ser configurada no PDM e, além de poder ser configurada, ela é muito simples de ser feita a manutenção depois. Então, como eu comentei no início da apresentação, eu vou mostrar para vocês agora as facilidades que nós temos com esse trabalho dentro da ferramenta do PDM. Observem que interessante aqui, nós vamos agora não mais trabalhar com Windows Explorer, mas sim com uma ferramenta de administração do PDM. E observem aqui que eu tenho o meu cofre. Primeiro eu posso colocar o nome do usuário, que no caso é o admin, e eu vou ter uma senha para entrar com esse login de admin. Observem que nós temos os grupos. Então, como eu comentei, nós temos grupos de vendas, grupos de engenheiros, grupos de desenhistas, grupos de administradores, por exemplo. E se eu entrar no grupo de engenheiros, eu vou ter as pessoas aqui, por exemplo, quais são os membros? O Luiz e o Adriano. Observem também que eu posso ter aqui o grupo de visualizadores, por exemplo, que eu vou ter o Adriano. O Adriano somente pode visualizar os arquivos. E aí, notem que interessante. Para esses grupos, eu também vou ter os usuários, que foi o que nós comentamos. Se eu olhar o Adriano, por exemplo, ele tem algumas permissões aqui que, por exemplo, ele não pode alterar o arquivo, ele pode somente visualizar, ele somente pode olhar arquivos que estão na última versão. Então, ou seja, nós temos aqui toda a consistência das informações e sabemos que todas as pessoas vão acessar os arquivos de forma correta, no momento correto. Observem que nós tínhamos um fluxo de trabalho também, que os arquivos começavam em desenvolvimento, alguém submetia ele para aprovação, depois disso ele ficava no estado de aguardando a aprovação e depois ele se tornava um documento aprovado. Eu posso fazer isso também com que nós criamos um novo estado aqui, por exemplo, um estado de laboratório. E aí esse estado de laboratório, depois de aprovado, por exemplo, observem que interessante, eu crio uma transição. Então, eu enviar para laboratório. Então, observem que é muito simples eu criar um fluxo de trabalho, eu fazer com que essas informações estejam totalmente consistentes e, basicamente, a manutenção desse sistema ela é muito simples também. Observem que a identidade dos arquivos, por exemplo, dos cartões que nós tínhamos, vamos pegar aqui cartões de arquivo, eu tenho lá documentos de escritório, docx, enfim, documentos em DWG e documentos do SolidWorks. Notem que para cada um deles eu tenho uma customização. Por exemplo, o código dele vai ser o mesmo número que nós colocamos no SolidWorks. A descrição também é a mesma descrição do SolidWorks. E configurando esse cartão, eu posso me ajustar numa ferramenta de pesquisa. Nós vamos fazer essa pesquisa que nós já vimos e agora procurando por cartões aqui, então vamos limpar essa nossa pesquisa. Eu quero procurar, por exemplo, aqui peças dentro do nosso cofre que elas estejam, ou melhor, elas tenham uma codificação de steel, né? Que é o aço lá do SolidWorks. Então observem aqui que eu já consigo encontrar peças por aqui. Mas eu quero saber somente o que está em produção. Eu venho aqui e peço para ele filtrar por aprovados para mim. Observem que o SolidWorks já mostra isso para nós. E eu quero somente peças, por exemplo, vamos pegar aqui novamente no nosso cartão, que estejam na revisão A. Então ele mostra algumas peças para nós. Eu posso conferir cartão por cartão das peças que eu estou procurando. E obviamente antes disso eu posso fazer uma visualização do modelo para saber se é isso mesmo. E além de visualizar, eu posso selecionar aqui essa face do modelo e ter as medidas em função das informações que nós temos nas metapropriedades ou nas propriedades do modelo criado em SolidWorks. Então, como vocês puderam observar com relação ao nosso fluxo de trabalho, eu consigo manter a consistência entre os dados da engenharia e, obviamente, manter a maior comunicação entre os diferentes departamentos. Então, aqui fazendo um resumo final da nossa apresentação do que nós vimos hoje, primeiro, eu vi ferramentas que me ajudam a reduzir o tempo, seja ela melhorando a comunicação, seja ela reutilizando melhor meus documentos e, obviamente, fazendo com que o meu tempo seja reduzido. Depois, eu consigo me comunicar muito melhor, login, senha de usuários que podem acessar o cofre, informações consistentes dentro de um fluxo de trabalho. E isso, no final, acaba sendo uma consequência, eu tenho redução de custos. Redução de custos porque eu consigo reaproveitar meu projeto, eu consigo reduzir o número de lotes fabricados errados aqui dentro da fábrica e, obviamente, consigo reaproveitar muito melhor os meus dados de projeto. Lembrando que essa é uma ferramenta que já está na versão 2016 do SolidWorks e que está disponível para vocês utilizarem, terem esses benefícios que vocês observaram. Então, em nome da SK, eu, Luiz Gonçalves, quero agradecer a atenção de todos. Esse vídeo ele vai estar disponível nos canais da SK, do YouTube, do LinkedIn. E se vocês quiserem mais informações, também entrem em contato conosco ou fiquem à vontade para me mandar e-mail. E também procurem aí nós nas redes sociais e sigam a nossa página para saber mais novidades aí sobre a SK. Eu agradeço a atenção de todos, um abraço e até a próxima.